hoje é uma aula introdutória, né? A gente vai ver qual é o sentido de se estudar a bioquímica. Por que nós vamos estudar a bioquímica? Qual a importância dela? Em que contexto biológico, químico, a gente pode identificar essa disciplina, certo? Então, a partir do momento que nós descobrimos a célula, com ela, a biologia descobriu o seu átomo. O que é que vocês entendem por átomo? É aquilo que é indivisível, né? E na biologia, o nosso átomo, né, entre aspas, é a célula. Porque o átomo, ele significa indivisível, como eu já falei, e a célula, ela vai ser o átomo da biologia, ou seja, a menor unidade existente para a gente avaliar. Então, para caracterizar a vida, vai ser necessário o quê? Estudar essa célula, e não somente essa célula, mas os seus componentes. Analisar a sua estrutura para identificar o denominador comum que vai ser necessário para a vida de cada célula. Ou, alternativamente, identificar as diferenças associadas com as performances de funções especiais. Então, é aquele momento onde a gente identifica quais são os padrões comuns que existem entre os organismos. Quando eu pego a menor unidade, né, comum daquele organismo, do ser humano, e eu pego a menor unidade de uma bactéria, né, que é o ser unicelular, eu pego a célula de um cachorro e eu vou analisar, eu quero comparar quais características é que determinam que esses sejam organismos vivos, certo? Então eu vejo que as células eucarióticas, elas têm um material genético delimitado por uma membrana, elas possuem organelas dentro da sua composição, o seu citossol, ele é composto por íons específicos, e quando eu vou olhar lá na bactéria, apesar do material genético dela não ser delimitado por uma membrana, ela também possui algumas organelas, umas mitocôndrias, né? Algumas possuem plastos, que são comparativos com as células vegetais, certo? Então, a gente tem sempre aspectos que permitem essa comparação em comum entre os organismos vivos. E o interesse da biologia, bem como da bioquímica, é justamente analisar essa menor unidade, essa célula e os seus componentes. Isso Darwin também já dizia, né? O Darwin já dizia que é importante reconhecer que, apesar de todas as qualidades mais nobres do homem, ainda carregamos a marca da sua origem evolutiva simples e comum. Do ponto de vista molecular, não existem diferenças significativas entre sistemas biológicos e sistemas não biológicos, a não ser algumas particularidades. Então, é aquele momento em que a gente olha para aqueles organismos e quando a gente constrói uma árvore filogenética, a gente vê que todos nós temos um ancestral comum. Então, todo mundo veio lá daquela teoria, né, dos raios, que a Terra era a bola de fogo e que teve os raios, teve a água, e foi aí que surgiu o primeiro organismo, que provavelmente era um organismo anaeróbico, que ainda não tinha oxigênio. Então, a gente sabe que existe essa teoria de que todos nós viemos aí desse organismo primitivo, ou seja, o ancestral comum. Por mais que a gente se coloque sempre numa análise filogenética de que nós somos os seres mais evoluídos, que nós temos a maior capacidade, no final das contas nós viemos do mesmo lugar, né? Então a gente só passou por um processo de evolução. Então a bioquímica, ela descreve em termos moleculares as estruturas, os mecanismos e os processos químicos compartilhados por todos os organismos vivos e propõe princípios organizadores que são comuns a todas as distintas formas de vida, ou seja, entender como funciona a vida do ponto de vista molecular. Então é a bioquímica que vai permitir vocês entenderem, quando vocês forem fazer os estudos moleculares lá na bioquímica molecular, que nós respiramos e realizamos as mesmas vias metabólicas para a respiração que a planta faz. Então, apesar de nós sermos tão mais evoluídos que as plantas, por termos um sistema nervoso, né, sermos organismos pensantes que se movem, e aí a gente se coloca como superiores, nós temos um princípio metabólico que rege a vida, que mantém a vida, que é a respiração,
igual ao das plantas. Da mesma maneira em que o início desse processo também é o mesmo lá nas bactérias. As bactérias que realizam o processo fermentativo, mas elas vão realizar a glicólise, da glicólise elas vão realizar a fermentação e nossas células também vão ter essa capacidade. Vão primeiro realizar a glicólise e podem, quando há escassez de monossacarídeos, de carboidratos, elas podem realizar o processo de fermentação da mesma forma que as bactérias fazem. Então isso a gente já olha que de fato nós temos essa ancestralidade em comum. Aqui a gente observa uma célula vegetal e uma célula animal fazendo uma comparação macro, Então nós observamos que a célula animal ela vai ter mitocôndrias que são responsáveis pela a conversão da energia, para a produção de energia, pegar uma molécula de glicose, oxidar ela com oxigênio e nos dar o ATP que a gente precisa para sobreviver. Elas têm aqui retículo endoplasmático, complexo de Golgi, o núcleo delimitado por uma membrana e a célula vegetal, apesar de organismos tão distintos de nós, também vão ter o núcleo delimitado por uma membrana, também vão ter mitocôndrias para fornecer essa energia na forma de ATP, vão possuir, obviamente, algumas diferenças, A presença dos cloroplastos, que é por onde eles conseguem realizar a fotossíntese, vão ter a parede celular, protegendo a estrutura dessa célula. Então, nós temos diferenças, mas é importante que nós consigamos compreender que as similaridades são muito maiores do que as diferenças, certo? Então, por exemplo, para que a gente possa classificar algo como um ser vivo ou um ser não vivo, a gente vai ter que observar um conjunto de características. E essas características apresentam obrigatoriamente um alto grau de complexidade química e de organização estrutural. Além disso, esse sistema desconhecido, ele apresenta uma forma de extrair e converter energia do ambiente. Também vai ser necessário, para que a gente classifique um organismo como um ser vivo, que ele tenha capacidade de quê? De se autorreplicar. Porque se ele não tivesse a capacidade de se autorreplicar, como é que ele iria passar às futuras gerações, E a partir do momento que morreu, acabou ali a existência daquele organismo. Então, ele tem que ter a capacidade de se autorreplicar. Também tem que ter a capacidade de automontagem, ou seja, ele tem que carregar na sua informação genética pedaços, informações suficientes para gerar as moléculas que vão formar a estrutura da célula para o tecido, do tecido para o órgão, dos órgãos para o sistema. Certo? Então, tudo isso, para que a gente consiga formar toda a estrutura do nosso organismo, a gente precisa montar primeiro a estrutura mais básica, da unidade mais básica, que é a célula, certo? Então, tem que ter a capacidade de automontagem. Também tem que conseguir o quê? Perceber e responder aos estímulos ambientais. Não adianta de nada o organismo estar ali inserido no ambiente se ele não consegue responder e reagir àquele estímulo que o ambiente fornece, certo? Além disso, os organismos eles também precisam possuir relações evolutivas. É onde a gente vai observar e determinar que de fato nós viemos de um ancestral comum. E à medida que a gente vai evoluindo esse estudo, nós vamos restringindo, vendo em que ponto nós somos mais próximos ou não de determinado organismo, certo? Então, as funções são definidas para cada um dos seus componentes e as interações entre esses componentes são altamente reguladas, ou seja, o grau de complexidade molecular e funcional vai aumentando. É importante que vocês saibam que a gente tem uma exceção, de um organismo vivo que não atende todas essas características e que para alguns pesquisadores ele é sim considerado um organismo vivo, que são os vírus. Então, os vírus eles não têm capacidade de se autorreplicar sozinhos. Eles só conseguem fazer o processo de replicação a partir do momento em que eles infectam o hospedeiro. Então, eles não vão se automontar,
né, sozinhos, porque eles não conseguem sintetizar suas proteínas sem um hospedeiro, eles não vão perceber e responder a estímulos do ambiente sem estarem dentro do hospedeiro. Então é a exceção. E aí a gente fomenta um questionamento na nossa mente, né? Quantos outros organismos também não devem existir por aí pelo mundo e ainda não terem sido descobertos que não atendem a essas características? Então, observem que para um organismo ser classificado como vírus, tirando-se as exceções, ele tem que ter a capacidade de transformar energia, porque para ele crescer, para ele se desenvolver, ele precisa usar a energia, né? Converter essa energia em trabalho. Então, ele vai ter que pegar essas moléculas energéticas e aí sintetizar uma macromolécula que vai juntar com outras para formar a estrutura, por exemplo, da membrana da célula, vai juntar com outras para formar a estrutura de um complexo enzimático essencial ao metabolismo da célula, certo? Então, ele tem que ter essa capacidade de pegar a energia e transformar em algum tipo de trabalho. Ele também tem que ter a capacidade de se autorreplicar, e isso a gente já associa diretamente ao material genético, né? Então, ele tem que pegar o seu DNA, ou se for um organismo mais simples, que seja composto pelo material genético de RNA, tem que ter a capacidade de duplicar esse material genético, e aí passar pelo processo de divisão celular para que ele se autorreplique. Automontar, que depende diretamente do material genético, né? A expressão gênica desse material genético para que as proteínas sejam sintetizadas e ele passe a montar estruturas mais complexas. Responder e perceber os estímulos e tem que ter uma ancestralidade em comum, tá? Então, a célula é a unidade básica e a maior parte delas vai ter aí entre um diâmetro de 5 a 100 nanômetros, a maioria delas invisíveis. Existem algumas células que são visíveis, certo? Maioria associada ali ao reino protista, em que a gente consegue visualizar, mas eles são o quê? Limitados dinamicamente, né? Metabolicamente, eles não conseguem, por exemplo, se mover rapidamente, eles não têm a estrutura complexa como aqueles que formam tecidos, órgãos e sistemas conseguem compor. Então, existem células visíveis, mas elas são limitadas, elas não têm uma atividade muito grande. Então, todas as células elas têm algumas estruturas comuns. Uma região que pode ser delimitada ou não, na qual o material genético está inserido. Estruturas supramoleculares, essas estruturas supramoleculares nada mais são que as organelas, né? Que têm uma função definida. Existem as delimitadas por membranas e as com uma estrutura fixa. Tem ainda uma solução em gel, onde tudo está imerso, que é o que a gente chama de citossol ou citoplasma, né? E composto, que é composto de íons e pequenas moléculas, tá? Então, a gente vê aqui, né? A estrutura dessas células, uma animal e uma vegetal. E a gente vê o núcleo delimitado por uma membrana, que é o que vocês conhecem lá do ensino médio, como carioteca, que é o que caracteriza os organismos eucarióticos, né? Nós vamos ter as estruturas supramoleculares ou as organelas. Temos o retículo endoplasmático, a gente vai ter o liso e o rugoso. O rugoso tem aquela função de síntese proteica, o liso está relacionado principalmente à síntese lipídica. Vamos ter os cloroplastos nas células vegetais que estão associados ao processo fotossintético. A gente tem um aparelho de Golgi que está envolvido no endereçamento de moléculas dentro da célula. Se uma célula ela tem que ir para o núcleo, se ela tem que ir para a membrana, se ela tem que ir para o lisossomo sofrer digestão, quem faz esse encaminhamento é o aparelho de Golgi. Então, todas essas estruturas que eu falei para vocês, essas organelas, elas são comuns à imensa maioria das células, né? Nós temos o citoplasma, que vai conter esses sais, né, esses íons e essas pequenas moléculas, e as organelas, e o citossol vai ser aquilo que envolve essas organelas e está contendo apenas aí os íons e essas pequenas moléculas. Então, essa é a estrutura básica da célula, que eu acredito que vocês já conheçam
de cor, né? Então, os organismos celulares, eles são classificados basicamente em filos, todos aqueles níveis que a gente conhece, né? Reino, domínio, filo, classe, ordem da biologia. Então, de acordo com as suas características de comum, que é a análise filogenética. Então, toda a vida na Terra ela é organizada em 3 grandes filos, ou reinos, ou domínios, tá? Então, é eubactérias e árquea, certo? Que vão compor os organismos procarióticos. Os organismos procarióticos são aqueles que não têm o seu material genético delimitado por uma membrana. E nós temos aí os eucariotos, que são esses organismos que contêm o seu material genético delimitado por uma membrana. E aqui eu destaco para vocês essa informação que tem bem aqui, ó. A maior quantidade de organismos vivos, né, a maior diversidade, provém dos procariotos. Então, mais uma vez, quando a gente impõe aquele questionamento, somos de fato superiores? Quem consegue se proliferar de forma mais significativa são aqueles que são os procariotos, né? Porque eles existem em muito maior abundância do que os organismos eucarióticos, tá? Então, aqui, quando observamos uma célula, nós vemos diversos desses componentes. A gente observa o núcleo, observa as organelas. Se passarmos para o ponto de vista molecular, diminuindo cada vez mais, né, o ângulo da nossa visão, nós vamos ver que o núcleo ele vai ser cheio de cromossomos. Esses cromossomos são formados por quê? Pelo material genético, pelo ácido nucleico DNA. O DNA vai ser um polímero de quê? De nucleotídeos, né? Então vamos ver estruturas, né? As proteínas que são complexas, as enzimas, né? Que são proteínas compostas por 20 tipos de aminoácidos apenas em diferentes sequências e que vão gerar a mais variada quantidade de proteínas dentro de uma célula com a mais variada função, né? Com as mais variadas funções. Nós vamos ver carboidratos na membrana, os polissacarídeos com funções de sinalização, e eles são polímeros de monossacarídeos, que podem ter esse papel de sinalização, mas eles também podem ter outro papel, por exemplo, lá na célula vegetal, o mesmo polímero com o mesmo monossacarídeo como unidade, vai formar outro tipo de estrutura só por causa de uma ligação diferente, que vai ser a celulose, que é o que forma a parede celular das células vegetais e confere aquela proteção das células vegetais. Então, é o mesmo tipo de unidade formadora que forma estruturas muito mais complexas. Então, o que é que isso quer dizer? Que os sistemas biológicos eles são extremamente organizados e complexos, mas eles são constituídos por um número pequeno de moléculas muito simples. São as reações que vão manter essa estrutura utilizando essas moléculas simples, que são o interesse da bioquímica. Então, nós temos todas essas estruturas com as suas unidades, mas eu quero compreender como é que essa estrutura é formada, qual é a função dessa estrutura, como é que lá na mitocôndria acontece o processo da respiração celular. Quais são as enzimas? O que é que a enzima faz? A enzima pega isso, converte isso. Então, esse é o objetivo da bioquímica, é saber o que é que está acontecendo no nível molecular para conseguir compreender. Só que antes da gente chegar nisso aqui, né, nas vias metabólicas, antes de vocês chegarem na compreensão de como acontece o processo da respiração, eu preciso conhecer as moléculas envolvidas. Então, eu sei que na respiração, eu tenho o envolvimento dos carboidratos, né, principalmente da glicose, que é o que é quebrado, e tenho as enzimas, que são proteínas. Então, eu preciso conhecer o que é a estrutura de um carboidrato. Eu preciso saber o que é a estrutura de uma proteína, para poder, depois de compreender o básico, é que vocês vão compreender o macro, tá? Então, é isso que a gente vai fazer ao longo da disciplina, dessa disciplina especificamente. Conhecer o básico, para que lá na frente vocês consigam compreender o macro. Então, os componentes simples que conseguem fornecer estrutura e complexidade ao sistema é o que a gente vai entender. Então, para que se consiga estudar todos esses componentes nessa rede metabólica tão complexa, as vias e os componentes são separados
e isso permite uma melhor compreensão. Então aqui, ó, a estrutura de uma célula. A gente vê que dentro do núcleo nós temos os cromossomos supercondensados. O que é que forma esses cromossomos? É justamente os ácidos nucleicos, que nós vamos estudar a estrutura deles, DNA e RNA. E o que é que forma esses ácidos nucleicos? Os nucleotídeos, que nós também vamos estudar. Aqui a gente tem a bicamada lipídica, né? E essa bicamada ela é tanto formada por lipídios como algumas moléculas de proteínas que podem ser integrais ou periféricas. Então vamos estudar a estrutura das proteínas, o que é a estrutura primária, o que é a estrutura secundária, a terciária, a quaternária dessas proteínas e os seus componentes, que são os aminoácidos. Como é que podem existir 20 aminoácidos e a gente ter milhares, milhões de proteínas existentes aí em todo o planeta Terra? Como é que 20 aminoácidos conseguem se combinar em sequências tão diferentes que conseguem gerar essa quantidade de proteínas? Então a gente vai estudar isso aqui também. Aqui, ó, que é um polímero de carboidrato, a celulose, que forma a parede celular, que é um componente estrutural, ele é formado aqui por glicose. Glicose em diferentes formas de ligação entre os monômeros e consegue formar essa estrutura tão rígida que vai ali, quando a gente faz a extração do caule, né, vai formar o papel, vai formar outras estruturas tão densas que a gente consegue obter, tá? E aqui, depois que a gente consegue obter a informação, o conhecimento sobre essas moléculas mais simples, sobre tanto os monômeros como os polímeros, é que a gente vai partir para compreender as vias metabólicas de fato, que é a parte complexa. Isso aqui, apesar de ser a parte que eu mais gosto, a gente não vai entrar, tá? Apesar de ser muito legal, mas a gente não entra nessa parte. Então, essas vias é o que vocês vão compreender depois. Isso não tem importância aqui só, vou fazer só para a disciplina. Não, quando vocês forem fazer um mestrado, um doutorado, se vocês forem fazer, principalmente na área da química, né, estiver dentro de um laboratório, vocês têm que entender o que é o complexo. Essa molécula aqui, ela está tendo uma ação anticitotóxica. Por quê? O que é que está acontecendo? Qual é a via que está envolvida nesse processo? Então, vocês vão precisar compreender isso. E se vocês não souberem o que é um aminoácido, uma proteína, um monossacarídeo, um polissacarídeo, vocês não vão conseguir compreender, tá? Então, isso só é possível graças ao fato de que quando analisamos uma molécula biológica isolada e individualmente, ela está em conformidade com todas as leis químicas e físicas da matéria inanimada. É por isso que estudamos os componentes dos sistemas biológicos primeiro separadamente, para depois adentrar nas vias das quais fazem parte e então ir ampliando a visão até que se chegue à complexidade daquele mapa metabólico que a gente acabou de ver. Então a gente pode acreditar que os componentes biológicos não respondem, né, às leis da física, às leis da química, mas todos respondem, que é o que a gente vai ver quando a gente for ver a partezinha de bioenergética, bem resumidamente, tá? Então, basicamente, essas moléculas são constituídas por 4 átomos. 99% dessas moléculas que nós estamos falando, proteínas, lipídios, carboidratos e ácidos nucleicos, são formados por 4 átomos. Que átomos são esses? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E nós temos alguns outros componentes, obviamente, que são os elementos traço. Então, nós temos no nosso livro base, né, da disciplina, que é o Lehninger, uma tabela periódica onde eles destacam lá, né, os principais elementos e os elementos traço que compõem as estruturas desses componentes que a gente conhece dentro das células. Então, a gente vê que é praticamente nem metade da tabela periódica existe dentro dos organismos vivos, né? Compõe as moléculas dos organismos vivos. Então, a maioria da massa dos organismos vivos e os elementos traços, ele vai ser aí principalmente relacionado ao carbono. Se eu pegar aqui a massa, vamos supor, né? Eu morri e aí vão medir a minha massa seca, né? Tirando a água.
50% da massa seca do meu corpo vai ser carbono. Para vocês terem a ideia, que vocês já devem saber, né, que como o carbono é presente no nosso organismo, nos organismos vivos em geral, tá? Então, de forma geral, toda a química das biomoléculas, ela é baseada na química do carbono. Por quê? Porque o carbono sozinho, ele representa cerca de 50% da massa seca dos organismos vivos. Por que isso, né? Por que o carbono, ao longo da evolução, foi escolhido como esse elemento para constituir os organismos vivos? Então, o carbono, ele tem uma característica muito importante, que ele pode realizar 4 ligações livres, ou seja, com 4 componentes diferentes, em uma conformação tetaédrica no espaço, ou seja, pode rodar, né? Então, quando tem ligações duplas ou triplas, ele também é um dos poucos átomos que tem essa capacidade de realizar uma ligação tripla, já vai ser rígida, mas ele tem várias características de interesse na formação da estrutura de uma molécula. Ele tanto pode formar 4 ligações com 4 grupos diferentes e rodar nessas ligações, como ele também pode formar ligações duplas e triplas rígidas, tá? Então, a diversidade de interações que o carbono é capaz de fazer, ela é muito grande. Então, o carbono ligado somente ao carbono e o hidrogênio, ele vai ter certas propriedades químicas específicas. A partir do momento em que eu adiciono outros grupos funcionais, que vão conter oxigênio, ou nitrogênio, ou fósforo, ou enxofre, a gente vai criar propriedades químicas distintas. Então, é daí que vem a diversidade molecular, né? Essa capacidade de interagir com diferentes elementos. Então, essa variedade molecular, ela existe graças a uma grande diversidade de moléculas, porque essas moléculas, elas vão ter grupos funcionais que podem fazer interações moleculares distintas, vão ter características químicas distintas. Então, tanto ela tem características distintas, como as interações que ela faz também podem ser as mais variadas possíveis. Então, quando essa molécula for reagir e interagir com outras moléculas, com outros grupos, isso vai aumentar a diversidade molecular, ou seja, a diversidade de moléculas. Do ponto de vista de interações moleculares, qual é o resultado dessa diversidade de grupos funcionais? Isso aumenta de uma maneira enorme a possibilidade de interações e de tipos de reações que essas moléculas podem fazer. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma proteína. Essa proteína, quando interage com esse marcador, ela tem uma função. A mesma proteína que é a minha mão, quando ela interage com aquela garrafa d'água, ela tem outra função. Ou seja, uma mesma molécula interagindo com outra molécula, ela pode ter funções completamente diferentes. Isso eu não precisei, aqui eu só usei 3 moléculas, mas eu poderia ter adicionado mais uma molécula se ela não tivesse essa plasticidade, essa capacidade. Eu teria que ter 4 moléculas, essas 2 e outra mão com aquela garrafa para que tivesse a outra função. Então, essa plasticidade é que dá a dinâmica molecular dentro de uma célula. Então, aqui é só para exemplificar para vocês, né, a plasticidade do carbono. Então, ele tem essa capacidade de formar 4 ligações nessa estrutura espacial tetraédrica, né, em que podem fazer essa rotação nessas ligações, e aqui vocês veem a interação dele, do carbono, com os mais variados elementos. Então tem interação com hidrogênio, com oxigênio, com nitrogênio, que é o que mais predomina nos elementos orgânicos, nas substâncias orgânicas, mas também tem aí fósforo, né, enxofre, outros componentes que compõem esses elementos. Aqui mais um exemplo, quando vocês forem estudar a parte de metabolismo, vocês vão ver o quanto essa molécula aqui é importante. Molécula de acetil-CoA, acetil-coenzima A, no processo respiratório principalmente. E aí vocês observam a composição dessa molécula de acetil-CoA. Ela vai ter aqui um grupo tioéster, vai ter um grupo amido, vai ter um grupo amida, um grupo metil, certo? Então ela tem vários grupos funcionais
Isso permite, por exemplo, esse metil ele vai interagir com um tipo de molécula. Esse grupo amido ele interage com outro tipo de molécula. E é justamente o exemplo que eu dei da mão. Cada grupo funcional ele existe por alguma razão. Existe para que ele consiga fazer as diferentes interações que eu mencionei, tá? Então essas interações elas são responsáveis pela conformação espacial dessas moléculas. Sabe-se que a conformação espacial das moléculas é essencial para a sua função em um sistema biológico. Por exemplo, no aspartame, a gente tem aqui que o grupo está à frente da molécula, certo? E esse aspartame que tem esse grupamento para frente, ele é super doce, que é o que se utiliza como adoçante nas bebidas, certo? O seu isômero, apesar de ter a sua mesma fórmula molecular, ele tem esse grupo para trás. E aí, ele vai ter um sabor super amargo. Então, só a mudança espacial de um componente foi capaz de mudar a função desse componente. Então, em vez dele ser doce, ele passa a ser amargo. E a gente tem vários exemplos disso dentro dos elementos vivos, dos organismos vivos, tá? Então, o sistema biológico ele consegue fazer esse reconhecimento dessa diferença, por quê? Porque tudo aquilo que ele percebe de moléculas, ele é altamente específico, que é o que a gente chama de estereoespecificidade. Então, na hora que a gente bota esse aspartame doce na boca, a gente consegue, né, pelas as moléculas que existem nas nossas papilas gustativas, sentir o sabor doce. Se a gente coloca uma gotinha desse aqui, a gente consegue sentir o sabor super amargo por conta das substâncias, das moléculas que existem nas nossas papilas gustativas e da capacidade delas de reconhecer a diferença espacial. Então, a conformação parcial das moléculas, ela também vai ter um papel essencial na função dentro das células. Então, é por isso que quando a gente for analisar os carboidratos, a gente vai ver, existe uma hidroxila que está ligada em tal ponto no carbono e a outra não está ligada nos ácidos nucleicos. A diferença do DNA para o RNA, além do açúcar, é a presença de um hidroxila no carbono 3 e a outra não tem um hidroxila, tem um hidrogênio no carbono 3. Nossa, isso é mesmo tão importante que vai causar essa diferença? Aqui você já observa, uma ligação está para frente, a outra para trás, tem a mesma fórmula molecular, mas tem funções biológicas completamente diferentes. Isso aqui vai se referir aos isômeros geométricos, né? A gente tem aqui mais esses exemplos, ó. Esses aqui, eles também têm a mesma fórmula molecular, só que um tem uma ligação cis e o outro está em ligação trans. Isso já muda completamente a função da molécula. O ácido maleico e o ácido fumárico, eles têm funções completamente diferentes no metabolismo respiratório, certo? Apenas porque um tem uma interação cis e o outro trans. Aqui, da mesma forma que a gente tem lá, aqui nos nossos olhos, a gente tem essa substância retinal, que quando ela capta a luz, ela sofre essa mudança que vai fazer, né, que é uma isomerização, é a mesma molécula, ela tem a mesma quantidade de componentes, mas ela sofre essa modificação na sua estrutura que vai acarretar com que a gente consiga ver. Então, aí a gente já vê uma aplicação direta, né, de pequena mudança na estrutura de uma molécula que tem relação direta com alguma função biológica. Então, a gente enxerga porque a partir do momento que a luz reage naquela ligação, ela muda e aí a gente consegue enxergar. Se nós não conseguíssemos realizar essa conversão, essa diferença, a gente não enxergaria, certo? Então, para vocês verem a importância biológica, funcional mesmo, da estrutura espacial das moléculas. E nós também temos outra isomeria que faz parte também do organismo observar, né? Não só a isomeria geométrica, também a gente tem a isomeria ótica, que também é importante nas funções biológicas, nos sistemas biológicos. Então, a isomeria ótica também é outra forma de avaliar as moléculas
e vai depender da definição de um carbono quiral. Vocês já sabem o que é, né? Então, quando o carbono ele tem 4 ligantes diferentes, que é o que a gente chama de um carbono quiral, e se coloca essa molécula em frente ao espelho, se você girar a molécula e ela não for sobreponível, significa que essas moléculas elas são classificadas como enantiômeros, certo? Quando a gente tem um carbono que não está ligado a 4 grupos diferentes, ou seja, o carbono não vai ser um carbono quiral, e a gente coloca em frente ao espelho e gira e elas se tornam sobreponíveis, né? A molécula girada pela imagem especular é o que a gente chama de diastereômeros, certo? Isso vai ser importante porque para destacar que uma mesma molécula que tem a mesma fórmula pode ter diferentes conformações óticas, certo? Então, dentro dos isômeros óticos tem outra definição também, que vai ser aquele que vai desviar a luz polarizada para a direita, que é o que a gente chama de D-isômero, e o que desvia para a esquerda, que é o L-isômero, certo? Isso vai ser muito importante no sistema biológico, por exemplo, todos os 20 aminoácidos que formam todas as proteínas existentes no mundo inteiro são L, ou seja, todos eles vão desviar a luz para a esquerda. Você consegue sintetizar um aminoácido D no laboratório? Consegue. Mas aquele que compõe as proteínas que tem uma função biológica são todos L, certo? Você consegue sintetizar o L, mas aquele que tem função biológica são todos o D, mas aqueles que têm função biológica são todos L, certo? Enquanto todos os açúcares que a gente encontra nos sistemas biológicos são D, ou seja, desvia a luz polarizada para a direita. Existem já, no caso dos monossacarídeos, né, existem alguns L, nem sempre a gente vai ter que sintetizar em laboratório, mas nos sistemas biológicos são todos D. A gente tem um principal exemplo que é o gliceraldeído, certo? Então isso só confirma a estereoespecificidade das enzimas e a razão de serem tão específicas. Por quê? Porque a gente vem ouvindo desde o ensino médio e até antes que as enzimas, né, elas se encontram com o seu substrato e formam aquele modelo de chave e fechadura, que não é bem assim, né? Elas são complementares ao substrato no estado ativo, certo? Então, por que elas são tão específicas? Por que ela não vai atuar? Por exemplo, a enzima que degrada a glicose, vamos colocar assim, né? A glicose 6-fosfato, ela não consegue degradar a frutose 6-fosfato, que tem só uma mudança ali do grupo. Ela não consegue de forma nenhuma porque ela é extremamente específica para a glicose 6-fosfato. E o que é que torna essas enzimas tão específicas para o seu substrato? É justamente isso, certo? Essa capacidade de reconhecer tanto o isômero geométrico para o qual elas são específicas, quanto o isômero óptico para o qual elas são específicas. Então, é isso que faz com que o nosso metabolismo, funcionamento estrutural e metabólico de uma célula, ele seja tão eficiente em todos os organismos. Então, aqui, ó, a gente tem uma molécula e a sua imagem especular no espelho, e esse carbono, ele tem 4 ligantes diferentes, ó. Se ele é um carbono que tem 4 ligantes diferentes, vocês já sabem, é um carbono quiral. Se a gente girar, ele não vai ser sobreponível à sua imagem especular. Então, é o que a gente chama de enantiômeros. E aqui é a mesma coisa. Uma molécula na frente do espelho, mas o carbono agora, ó, ele tem 2 grupos X. Então, não é um carbono quiral. A gente girando a molécula, ele vai ser sobreponível à imagem especular. É o que a gente chama de diastereômeros. E aqui a gente tem os vários exemplos, né? Moléculas com a mesma fórmula, mesma composição, e quando a gente coloca ali no espelho, mesmo girando, não consegue sobrepor, que são os enantiômeros, e quando a gente consegue sobrepor, quando tem a presença de um carbono não quiral, a gente vai ter aí os diastereômeros, que é justamente porque muda aqui, né, do que tem 4 ligantes diferentes, e aqui não vai ter os 4 ligantes diferentes, tá?
Então, a maior parte das biomoléculas, elas são polímeros grandes formados pela ligação de unidades monoméricas bastante simples. Então, esses poucos blocos essenciais são capazes de criar uma diversidade molecular quase infinita. Isso não é exagero, tá? Por exemplo, o genoma humano ele é constituído de 3 vezes 10 elevado a 9 nucleotídeos, né? E esses nucleotídeos, eles vão codificar cerca de 3 vezes 10 elevado a quinta genes. E esses genes vão ser traduzidos em proteínas que vão atuar dentro da nossa célula, realizando todos os nossos processos metabólicos. Além disso, além de codificar os genes, esses nucleotídeos também têm regiões que são responsáveis por codificar RNAs reguladores, que são pequenas sequências gênicas que têm o papel de se ligar ali no promotor de um gene, né? Estimulando a transcrição desse gene ou até mesmo bloqueando a transcrição do gene. Então, além de codificar para os genes que têm ação direta no nosso metabolismo, na estruturação de uma célula, eles também vão codificar para a parte de regulação, ou seja, a célula está demandando muita energia. Se ela está demandando muita energia, eu preciso de mais proteínas que oxidem a glicose. Vamos colocar em termos básicos do processo de respiração, a oxidação da glicose pelo oxigênio. Então, eu preciso de mais proteínas que consigam fazer isso. Então, esse RNA regulador vai se ligar ao promotor e vai estimular a transcrição do gene da enzima responsável por essa oxidação. A célula está suprida de ATP, ela está com ATP suficiente, ela não precisa de muita energia. Então, o que é que acontece? Esse RNA regulador vai lá no promotor e se liga bloqueando ou reduzindo a transcrição do gene da proteína que oxida a glicose, porque eu não preciso ativar essa respiração com tanta frequência. Por quê? Porque a célula já está suprida energeticamente, então eu não preciso voltar a energia da célula para esse processo, tá? Então, esse material genético constituído por todos esses nucleotídeos, ou seja, as suas menores unidades, eles vão coordenar todo o metabolismo celular. Tudo, desde as proteínas que vão formar a membrana, que vão pegar os lipídios e vão formar ali a bicamada lipídica, a síntese de proteínas, a degradação de proteínas, tudo que acontece dentro da célula é comandado pelo nosso material genético. O que vai ser formado, o que não vai ser formado, certo? Isso em todos os organismos, é o material genético que vai dirigir, que vai direcionar isso. Então, esse material genético ele vai ser composto por apenas 5 tipos de nucleotídeos, né? No DNA, a gente vai ter a adenina, a citosina, a guanina e a timina. E quando é no caso do RNA, a gente tem aí, em vez de timina, a uracila. Então, é a mudança da base nitrogenada na composição desse nucleotídeo que vai formar 5 nucleotídeos diferentes e esses únicos 5 monômeros, esses únicos 5 componentes conseguem fazer uma estrutura tão complexa do material genético que consegue desenvolver um organismo por completo, tá? Por exemplo, só a mitocôndria possui mais de 1.200 proteínas diferentes. E o que é que a gente recorda que eu venho falando desde o início? Uma proteína ela vai ser formada pelos mesmos, 20 aminoácidos que existem. Então, só existem 20 aminoácidos e eles conseguem se combinar em quantidade e em variações de sequência tão grandes que nos fornecem milhões de proteínas no planeta. Só na mitocôndria, que é uma organelazinha pequenininha, a gente tem mais de 1.200 proteínas diferentes. Você imagina dentro da célula como um todo, você imagina pegando todos os organismos que existem e todas elas compostas pelos mesmos 20 aminoácidos, tá? E aí, mais uma vez, é o que eu coloco aqui, né? Estruturas complexas, quando a gente coloca do ponto de vista microscópico, da célula, vai ser formada por estruturas mais simples, nucleotídeos, aminoácidos, monossacarídeos e ali hidrocarbonetos, no caso dos lipídios, tá?
Então, os polímeros, eles vão ser formados por ligações covalentes. Então, quando a gente tem lá a interação entre os nucleotídeos, nós vamos ter a formação de uma ligação fosfodiéster entre eles, para compor o DNA, para compor o RNA. Quando a gente tem a formação de um polissacarídeo unido por várias unidades de monossacarídeos, a gente vai ter a formação de ligações glicosídicas. Quando a gente tem a formação de uma proteína, os aminoácidos, os 20 aminoácidos existentes, eles vão interagir por uma ligação covalente peptídica, certo? Então, todos eles vão interagir por ligações covalentes para formar a estrutura mais complexa. Então, o que é que isso significa? Que a gente precisa de muita energia para quebrar essas ligações, né? Uma vez que são ligações covalentes, são ligações muito estáveis. Então, por isso que as macromoléculas, elas são mais difíceis de serem degradadas. Mas, apesar de serem estáveis, elas interagem principalmente através de interações iônicas, interações hidrofóbicas, ligações de hidrogênio, ligações de Van der Waals, que são mais instáveis e mais facilmente quebradas. Então, o que eu quero que vocês compreendam é que a formação de uma macromolécula em si, né, uma proteína, um lipídio, né, um triglicerídeo, por exemplo, um polissacarídeo, uma molécula de glicogênio, uma molécula de amido, uma molécula de celulose, vai ser formado, vai ser mais complexo pelas suas unidades monoméricas e não vão ser facilmente degradados. Mas a interação que eles fazem com outras moléculas, por exemplo, eu tenho glicogênio armazenado no meu fígado. Ele é composto, né, por várias moléculazinhas de glicose. Eu tenho uma enzima que vem e degrada esse glicogênio, liberando essas moléculas de glicose. Então, o que é que acontece? Se eu não conseguisse degradar essas interações que acontecem, eu não conseguiria ter a interação desse glicogênio com outras moléculas. Porque a partir do momento que ele interagiu com a enzima, ele não se desligaria facilmente, né? Entre aspas. Ele não seria facilmente desconectado do sítio ativo da enzima. Por quê? Porque ele interagiu com ela de forma covalente. Então, isso dificultaria a separação deles e o glicogênio não interagiria com outra enzima. Mas isso não acontece. Na formação da estrutura da macromolécula, essa formação ela é através de ligações covalentes. Mas as interações entre moléculas, elas já não vão ser interações tão estáveis, interações covalentes, que é justamente para permitir o quê? A plasticidade. Permitir que a minha mão venha e interaja com esse aqui, mas como são interações mais instáveis, ela consegue se soltar mais facilmente e interagir com a garrafa d'água. Tá? Se fosse uma interação covalente, isso seria muito mais dificultado. Não significa que não aconteceria. Significa que exigiria mais energia, ou seja, seria um processo mais complicado. Então, o resultado disso é uma plasticidade molecular muito maior. Então, a capacidade de fazer interações diferentes é muito maior. Consequentemente, as funções biológicas são muito mais amplas. Então, uma molécula X interagindo com uma W tem uma função. Quando essa mesma molécula X interage com uma Y, ela tem uma outra função, que foi o exemplo que eu já dei para vocês. E é daí que vem essa diversidade molecular, que a gente pode fazer uma associação direta com diversidade funcional, tá? Isso tudo dentro da célula, dentro do organismo. Então, devido a essa plasticidade, é muito difícil manter a auto-organização dentro da célula. Por quê? Porque isso demanda muita energia. Então, essa energia responde ao quê? A bioenergética. Se enquadra, então, nas leis da termodinâmica, tá? Então, essa energia, ela vem da luz ou de compostos orgânicos. Aqui, né, é só para antes da gente entrar, de fato, na bioenergética, a gente só relembrar de onde é que os organismos obtêm a energia
para conseguir sintetizar desde os compostos mais simples até as macromoléculas mais complexas. Então, antes de adentrar nesses conceitos da bioenergética, é importante a gente saber de onde os organismos obtêm essa energia para manter essa organização, para manter essa proteína interagindo aqui agora e depois fazer com que ela se solte e vá interagir com a garrafa d'água. Então, o que é que coordena, o que é que mantém essa organização, essa estruturação intracelular, né, dentro da célula? É a energia. Então, de onde é que os organismos vão obter energia para manter isso? Então, os organismos eles podem ser, como vocês sabem, fototróficos, que vão obter energia da luz do sol, ou quimiotróficos, que obtêm energia a partir de compostos químicos. Aqueles que são fototróficos podem ser divididos em autótrofos, que são aqueles que realizam a fotossíntese, né, que obtém o carbono da atmosfera, e os heterótrofos, que vão obter o carbono das moléculas orgânicas nos níveis superiores. Ah, professora, mas aqui fototrófico eu já associo com a fotossíntese. Então, o heterotrófico não é aquele que precisa obter seu alimento? E o organismo que faz fotossíntese não é aquele que produz seu alimento? Sim, mas os heterótrofos precisam obter seu alimento de quem? Do nível trófico mais basal, que é o que? Os produtores, né? Que são as plantas. Então, as plantas têm que produzir o alimento, têm que produzir os compostos orgânicos, e aí o consumidor primário, secundário, terciário obtém sua energia a partir do consumo desses níveis tróficos inferiores, né, anteriores, e aí ele consegue obter essa energia. Mas ela veio primeiro de quem? Da fixação da energia solar pelos organismos autótrofos, certo? E dentro dos quimiotróficos nós vamos ter também os heterotróficos, que obtêm energia a partir de moléculas orgânicas, mas a gente tem a divisão deles em litotróficos, que vai obter esse carbono a partir de compostos inorgânicos, e os organotróficos, que vai obter a partir de compostos orgânicos. Então aqui é só a divisãozinha que tem lá no livro de bioquímica, né? Todos os organismos divididos em fototróficos, quimiotróficos. Aqui a gente tem os autótrofos, que fixam diretamente a energia solar, e os heterótrofos, que vão obter o seu carbono a partir dos compostos orgânicos provenientes dos organismos autotróficos. E nós temos os quimiotróficos, que são aqueles que obtêm energia a partir dos compostos químicos, sejam compostos químicos inorgânicos ou orgânicos, tá? Então vamos lá, partindo, né, iniciando a parte de bioenergética para que a gente possa finalizar, tá? Então a capacidade de absorver e de transformar a energia, ela está diretamente relacionada aqui ao metabolismo, né? Então o que é o metabolismo? Nada mais é do que a interconversão constante do catabolismo, ou seja, da quebra, da degradação de macromoléculas em moléculas simples, o que libera energia, e do anabolismo, que já vai ser fazer, né, construir, sintetizar macromoléculas a partir de moléculas simples com absorção de energia. Então, os organismos vivos têm a capacidade fundamental de controlar a energia e direcioná-la para a realização do trabalho biológico. Que trabalho biológico é esse? Permanecer viva, né? Desenvolver, crescer. Então, são os processos metabólicos que são exigidos, é o trabalho biológico. Se eu preciso correr para me alimentar, né? Vamos colocar um leão, ele precisa correr para se alimentar. Então, ele converte a energia que ele absorve dos compostos orgânicos em movimento mecânico, né? Então, é o trabalho que ele está realizando já para fugir em uma disputa ou para se alimentar. Ele vai liberar calor, que também é outra forma de converter essa energia. Então, essa conversão da energia em trabalho é justamente para continuar o processo metabólico de vida desse organismo. Crescer, se reproduzir, desenvolver. Então, essa figura que tem lá no livro de vocês mostra justamente isso. Não significa que o processo de catabolismo e de anabolismo eles são separados.
É o que fala aqui, ó, interconversão constante. Então isso acontece o tempo todo, é um processo cíclico. Ao mesmo tempo que a gente está degradando uma molécula complexa como uma proteína, um polímero de carboidrato, um triglicerídeo, ao mesmo tempo que a gente degrada uma molécula complexa como essa em componentes mais simples, né? Que são moléculas menores, mais simples, para obter energia, o organismo também está sintetizando moléculas mais complexas. Então vamos supor, eu estou realizando uma atividade física e a minha fonte de carboidrato, minha fonte de glicogênio esgotou. Então eu começo a partir de agora a degradar minha gordura, os meus triglicerídeos. Então eu começo a degradar os meus triglicerídeos, né, que são moléculas complexas, macromoléculas, em moléculas simples e obtenho energia a partir da degradação desses triglicerídeos. Essa minha energia que está sendo liberada a partir da degradação da minha gordura está sendo utilizada aonde? Na síntese de proteínas que vão aumentar aí, vão hipertrofiar as minhas células musculares. Tá entendendo? E proteínas são o quê? Macromoléculas. Então não significa que o processo de quebra do catabolismo e do anabolismo eles são separados. Por isso que eles sempre são referidos como metabolismo, que é o que junta os dois, porque eles estão acontecendo constantemente, conjuntamente. Então um está degradando em moléculas simples para obter energia e o outro está utilizando essa energia que foi liberada para sintetizar macromoléculas mais complexas, certo? Então é isso que está acontecendo constantemente dentro das células. E esse processo, ele vai responder às leis da física e da química, que é o que a gente vai analisar na bioenergética, tá? Então a bioenergética, ela é o estudo quantitativo dessas transduções energéticas que ocorrem nas células vivas e na natureza, em função dos processos químicos envolvidos nessas transduções. Então a gente acabou de falar do processo de catabolismo do triglicerídeo, ao mesmo tempo que está acontecendo o anabolismo de proteínas lá no músculo, certo? Então esses processos são o quê? Processos de transdução de energia. É pegar uma hora e absorver energia e outra hora liberar energia, ou seja, é uma transdução energética. E vai ser a bioenergética que vai, né, estudar esse processo de transdução, ou seja, vai estudar como acontece esse metabolismo. Então, as transformações biológicas de energia obedecem às leis da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica diz o quê? Que o princípio da conservação de energia, para qualquer mudança física ou química, a quantidade total de energia no universo permanece constante. A energia pode mudar de forma ou ser transportada de uma região para outra, mas não pode ser criada ou destruída. É aquilo de que a energia, ela se transforma, né? Ela não se cria e ela também não se destrói, ela se transforma. Aqui vocês veem, né, a chita se alimentando do cervozinho e depois ela pode utilizar a energia obtida nesses compostos orgânicos para correr. Ao mesmo tempo ela perde energia na forma de calor, certo? Então essa energia, ela foi transformada aqui da molécula orgânica em trabalho mecânico para que ele se movimente e também em calor. Então a energia, ela não desapareceu, ela só mudou, né? Ela só se transformou. Da mesma forma, os organismos vivos também vão responder à segunda lei da termodinâmica. Muito se questiona, né? Porque a segunda lei diz o quê? Que o universo, ele sempre tende ao aumento da desordem, da entropia, né? Em todos os processos naturais, a entropia do universo aumenta. Os organismos vivos são constituídos por moléculas com um grau de organização muito maior do que o meio ambiente em que vivem e mantém essa organização. Isso pode sugerir o quê? Que eles estão indo contra a segunda lei, né? De que a entropia do universo sempre aumenta. No entanto,
os organismos vivos operam em concordância com essa lei. Por quê? Porque eles atuam como um sistema aberto. Então, na mesma imagem aqui, a gente observa que quando ele está aqui convertendo a energia que ele absorveu no trabalho mecânico em calor, ele está aumentando a entropia ao mesmo tempo em que ele está mantendo o quê? As suas células que compõem seus tecidos, seus órgãos, seus sistemas organizados. Mas como é que ele está aumentando a entropia do ambiente nesse sistema aberto? Respiração, está liberando moléculas mais simples. Quando eu libero moléculas mais simples em vez de moléculas maiores, vocês concordam? Se ele, na expiração, liberasse uma molécula de 8 carbonos e ele liberasse 8 moléculas de CO2, né, que vão ser os 8 carbonos separados, vocês concordam que 8 moléculas de CO2, elas vão ter uma desordem muito maior do que uma única molécula que tem 8 carbonos, né? Então é justamente isso. Esse processo de catabolismo, né, está muito relacionado a que a gente consiga enxergar. Está muito relacionado a que a gente consiga enxergar justamente essa desordem. Quando ele libera aqui calor, vocês concordam que o calor ele aumenta a agitação das moléculas. Se as moléculas estão mais agitadas, elas estão numa desordem maior, numa entropia maior. Então é observando isso, né, o organismo como um todo e tudo que está acontecendo, que a gente percebe que os organismos vivos sim respondem à segunda lei, que é o aumento da desordem, o aumento da entropia, tá? Então, dessa forma, os sistemas biológicos jamais atingem o equilíbrio com o seu meio e mantêm uma interação constante entre o sistema e o meio, o que explica como os organismos podem se auto-organizar enquanto operam de acordo com a segunda lei, né? Ou seja, se auto-organizar, o que eu acabei de mencionar. Mesmo ele liberando calor, que aumenta a agitação, liberando moléculas simples, que aumenta a quantidade de moléculas no meio, ele também consegue continuar mantendo a organização das suas células internamente, tá? Então ele consegue se auto-organizar e operar de acordo com a segunda lei. Então, mais especificamente, embora o aumento da entropia não ocorra diretamente no sistema reagente da célula, a entropia do universo aumenta durante todos os processos físicos e químicos realizados nas células, porque essas devolvem a energia absorvida para a organização interna, devolvendo a energia na forma de calor e entropia, certo? Então estamos quase terminando, tá, gente? Existem 3 parâmetros termodinâmicos que definem as trocas de energia que ocorrem nas reações químicas. Vocês já devem conhecer de cor, né? Nós temos a energia livre de Gibbs, determinada por G, e expressa a quantidade de energia capaz de realizar trabalho. Quando a gente perde energia, esse ΔG é negativo, ou seja, libera energia. Essa reação que liberou essa energia é chamada de uma reação exergônica, e quando a gente ganha energia, ou seja, absorve energia, esse ΔG, né, que é a variação dessa energia livre de Gibbs, ela vai ser positiva, e a gente chama essa reação que absorveu energia de uma reação endergônica. Além disso, nós também temos a entalpia, que vai estar relacionada ao conteúdo de calor do sistema, refletindo o número e o tipo de ligações químicas existentes nos reagentes e nos produtos. Quando a gente libera calor, esse ΔH vai ser negativo, a reação é exotérmica, né, que libera calor exo, e quando absorve, esse ΔH é positivo e a reação vai ser absorve endotérmica. E a entropia é representada por S e vai expressar quantitativamente a aleatoriedade ou a desordem de um sistema. Por exemplo, uma reação que gera produtos mais simples vai ser uma reação que gera produtos, né, mais desordenados. Então, aumenta a entropia, já que se é a síntese de uma macromolécula, que é uma molécula mais complexa, então a gente reduz essa entropia. Então, a fórmula, né, que está relacionada a esse estudo da bioenergética, dessas formas de energia, é justamente essa aqui. A variação da energia livre de Gibbs vai ser igual à variação da entalpia menos a temperatura em Kelvin vezes a variação da entropia, certo?
Então, obviamente, pela fórmula, a gente já sabe que se eu tenho aqui uma diminuição da entalpia, ou seja, se o valor de ΔH ele está mais negativo, está sendo liberado energia. Como eles são diretamente proporcionais, a energia livre de Gibbs ela também vai diminuir, ou seja, ficar com um valor mais negativo se a entalpia diminuir. A mesma coisa, diretamente proporcionais, se aumenta a entalpia, vai aumentar o valor da energia livre de Gibbs. Se eu aumento a entropia, já a entropia ele é o que? Inversamente proporcional, né? Se eu aumento a entropia, obviamente eu vou ter uma redução do valor da energia livre de Gibbs. Se eu diminuo a entropia, eu vou ter um aumento da energia livre de Gibbs. E a mesma coisa com a temperatura, porque também é inversamente proporcional. Se eu aumento a temperatura, diminui, e se eu diminuo a temperatura, aumenta o valor da energia livre de Gibbs, tá? Então, se esse ΔG, né, se essa variação de energia livre de Gibbs, ela for positiva, for maior do que zero, a reação, como eu já havia dito, é chamada de uma reação endergônica. Por quê? Porque ela absorve energia para poder ocorrer, para gerar os seus produtos. Ou seja, ela não é uma reação espontânea. Ela precisa de energia para que ela aconteça. Já se esse ΔG ele for menor do que zero, ele tiver um valor negativo, essa reação ela é chamada de exergônica. Por quê? Porque ela libera energia quando ela acontece, para formar os seus produtos, ou seja, é uma reação espontânea, certo? Então, para explicar melhor, né, porque os termos químicos vocês já conhecem, então para que a gente compreenda isso do ponto de vista biológico, observem aqui. A reação geral da fotossíntese, que é o que vocês estão vendo aí na figurinha, né, é essa reação. Então, observem que 12 moléculas, né, que são 6 CO2 mais 6 moléculas de água, são convertidos em 7 moléculas, que é uma molécula de glicose mais 6 moléculas de oxigênio. Então, nesse processo, nessa reação, o que foi que aconteceu? Uma redução da quantidade de moléculas. Se eu tive uma redução da quantidade de moléculas geradas, eu tive uma redução da desordem. Se eu tenho uma redução da desordem, é uma redução da entropia. Ao mesmo tempo, essa reação ela absorve energia solar. Se absorve energia solar, ela aumenta a quantidade de energia no sistema, ou seja, aumenta a entalpia dos produtos, que é o ΔH, tá? Então, eu tenho aqui que a entalpia, ela aumentou, uma entalpia maior, e a entropia, ela diminuiu. Ela foi de 12 moléculas para 7, a gente tem uma diminuição dessa desordem. Se a entalpia aumentou e a entropia diminuiu, considerando as proporcionalidades lá da equação, né? Considerando aqui essas proporcionalidades, a gente consegue observar que vai conferir um valor de energia livre de Gibbs maior do que zero, ou seja, um valor positivo. Portanto, a fotossíntese vai se tratar de uma reação endergônica não espontânea. O que é a reação endergônica que a gente acabou de ver? É a reação que absorve energia, né? E por que ela absorve energia? Como é que a gente consegue visualizar isso na prática? Eu estou pegando 6 moléculas de CO2 que, na sua forma aqui mais simples, não tem nenhum papel energético, e estou sintetizando uma molécula de glicose, que consegue me gerar no metabolismo aeróbico 32 moléculas de ATP, certo? Então, eu estou gerando uma molécula altamente rica do ponto de vista energético. Então, eu estou contendo nessa macromolécula uma grande quantidade de energia. Então, eu estou absorvendo, a molécula que está sendo gerada está absorvendo energia, certo? O produto da reação está absorvendo energia, que é justamente aqui, ó, mais 686 quilocalorias por mol de glicose gerada, certo?
E o inverso, né? O inverso não, continuando ainda para que a gente visualize. Se a gente colocar isso num gráfico, essa energia livre de Gibbs, pelo tempo, a gente vai ver que nesse caso, os reagentes eles têm uma energia livre menor e os produtos da reação da fotossíntese têm uma energia livre maior. Então a gente pode ver ainda que nessa transição, o valor da energia livre dos reagentes para os produtos, a gente tem um pico. E esse pico que é nesse gráfico que a gente observa aqui? É a quantidade de energia capaz de ativar essa reação, que é o que a gente chama de energia de ativação, que nós vamos detalhar e é bastante complexo lá na nossa aula de enzimas, tá? Que vai ser a cinética enzimática. E ela provavelmente provém justamente da energia solar absorvida. Então vai ser a energia do Sol que vai ter a capacidade de quebrar essa barreira aqui da energia de ativação e a reação de fato acontecer. Então, tanto a macromolécula sintetizada, vamos colocar que isso aqui é a glicose, essa barra maior, tá? Essa barra maior é a glicose que foi sintetizada. Então, essa glicose, ela conseguiu absorver energia, né? É uma reação endergônica, então ela contém uma grande quantidade de energia. E além disso, para que ela acontecesse, parte dessa energia tanto foi absorvida como parte da energia foi utilizada para quebrar a barreira da energia de ativação e a reação acontecer, tá? Então a gente vê aqui reagente simples que contém uma quantidade de energia muito menor do que o produto. Então se trata de uma reação endergônica com ΔG positivo, porque a gente está tendo aqui o processo de anabolismo, ou seja, a síntese de uma molécula mais complexa, em que a gente vai conter nessa molécula mais complexa uma grande quantidade de energia. Para no momento que o organismo precisar de energia, ele ir lá degradar essa glicose e obter a energia da qual ele precisa, certo? E o inverso, né? O inverso a gente já tem justamente a respiração. Então vamos colocar que a fotossíntese é quando a gente tem uma quantidade de energia muito grande na célula. Então a gente quer armazenar essa energia. Então a fotossíntese foi lá e sintetizou moléculas ricas em potencial energético, como a molécula de glicose. A respiração é quando a célula está precisando de energia. Então, em vez dele sintetizar a molécula rica em energia, ele vai quebrar ela, porque ele está precisando da energia que está contida dentro dela. Então, a reação geral da respiração celular vai ser o quê? Uma molécula de glicose mais 6 moléculas de oxigênio, né? Essa glicose é oxidada, até gerar 6 moléculas de CO2 e 6 moléculas de água, que vai gerar a ATP, certo? Então, nós temos que 7 moléculas, que é uma de glicose e 6 de oxigênio, vão gerar 12 moléculas, que são as 6 de CO2 e 6 de água. Então, nós temos um aumento da quantidade de moléculas. Se eu aumento a quantidade de moléculas no meio, eu aumento a desordem. Se eu aumento a desordem, eu aumento a entropia. Além disso, como dito anteriormente, na respiração celular é liberado energia na forma de ATP. Portanto, vai diminuir a quantidade de energia no sistema. Se eu diminuo a quantidade de energia no sistema, eu vou diminuir a entalpia dos produtos. Se eu diminuo a entalpia dos produtos, eu vou ter uma entalpia menor. Lembrando que a entalpia ela é diretamente proporcional à energia livre de Gibbs. E a entropia vai ser maior, lembrando que ela é inversamente proporcional à energia livre de Gibbs. Se eu estou diminuindo a entalpia e aumentando a entropia, eu vou ter um valor de ΔG menor, aqui especificamente, menor do que zero, ou seja, negativo. Então, a respiração celular vai se tratar de uma reação exergônica espontânea, em que ela vai liberar energia, né? Ela não vai conter a energia na molécula que foi o produto. Ela vai liberar a energia daquela molécula, gerando moléculas mais simples e energia, que são as moléculas de ATP.
Então, se a gente colocar isso no gráfico, então a gente observa, né, que os reagentes têm uma energia livre muito maior. A gente acabou de ver a fotossíntese, que quando ela estava aqui, a glicose que era gerada no produto tinha uma quantidade muito grande de energia. Então essa glicose agora ela está aqui nos reagentes, certo? Então a gente observa que os reagentes eles têm uma energia livre muito maior, enquanto os produtos da reação eles vão ter uma energia livre muito menor, né? Ali o gráfico, eles vão ter o CO2 e a água uma energia livre muito menor, certo? A gente ainda pode ver que nessa transição da energia livre dos reagentes para os produtos, a gente vai ter também um pico, da mesma forma como a gente tem lá na reação endergônica. A gente também tem energia de ativação, a barreira da energia de ativação para qualquer reação acontecer, certo? Quando a gente for ver as enzimas, a gente vê, independente de ser uma reação catabólica ou uma reação anabólica, ela vai ter a sua barreira da energia de ativação. Então, todas as barreiras da energia de ativação precisam ser suplantadas para que essa reação aconteça. Então, esse pico vai equivaler à quantidade de energia capaz de ativar essa reação e ela vai provir justamente da energia liberada da quebra da molécula de glicose, através da quebra dela. Ou seja, quando eu tenho que suplantar essa barreira da energia de ativação, lá na fotossíntese a gente viu quem é a energia que vai suplantar essa barreira? A energia do sol, né? Então a energia da luz solar ela vai ficar contida na molécula de glicose e também vai ser utilizada para quebrar a barreira. Aqui na respiração, a energia contida na molécula de glicose vai ser liberada para o meio na forma de ATP e vai ser usada também para suplantar a barreira da energia de ativação dessa reação, certo? Então a gente observa a molécula de glicose cheia de energia, aí quando ela é degradada, oxidada, ela vai liberar essa energia que vai ser utilizada pela célula, por isso que ela está sendo quebrada, né? A célula está demandando o ATP, está demandando energia. Então, ela vai ser utilizada para sintetizar o ATP para a célula e também vai ser utilizada para quebrar a barreira de ativação para que a reação de fato aconteça e chegue aos produtos. Produtos mais simples, obviamente, com uma quantidade de energia muito menor. Então, na composição de um sistema reagente, né, a mistura entre os reagentes e os produtos químicos tende a variar até se atingir o equilíbrio. Então, nas concentrações de equilíbrio dos reagentes e produtos, as velocidades das reações direta e inversa são as mesmas. E essas concentrações definem a constante de equilíbrio. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, a reação da fotossíntese e da respiração. Vocês viram que é o inverso, né? Uma da outra. Então, quando elas têm a mesma velocidade, tanto de degradação da glicose, né, no processo de respiração, como de síntese da glicose no processo fotossintético, a gente tem que essas concentrações, nessas velocidades de reação direta e inversa, vão ser as mesmas e vão definir a constante de equilíbrio dessa reação. Por exemplo, lá, né, a gente tem CO2 mais a água que vai dar a glicose mais o oxigênio. E o inverso, tá? Vamos supor que aqui tem duas setinhas, que eu não coloquei. Então, A, B, C e D vai ser o número de mols de cada uma dessas moléculas. Então, a gente viu que é uma molécula de glicose, 6 moléculas de oxigênio. Nós vimos que são 6 moléculas de água e 6 moléculas de CO2, certo? Então, esse númerozinho minúsculo é que vai ser o número de mols de cada um. Para que a gente descubra a constante de equilíbrio dessas reações, tanto a direta como a inversa, nós precisamos colocar isso nessa formulazinha aqui, tá? Quando a gente for fazer a nossa prova, tá, e tudo mais, eu não cobro isso aqui, tá? Porque vocês já são, principalmente eu não cobro nem normal, imagine para quem já é da química, que eu acho que não tem necessidade, né? Então, aqui na constante de equilíbrio, a gente pega, né, a concentração
das substâncias elevado ao seu número de mols sobre a concentração dos reagentes elevado ao seu número de mols, tá? Então aqui, né, só para dizer o que é na fórmula, é a concentração desses reagentes no equilíbrio. Nós temos alguns parâmetros estabelecidos na bioquímica que em condições padrão de 1 atm, 25 graus e a concentração de 1 molar dos reagentes e dos produtos, a variação da energia livre padrão, certo? Percebam, o que a gente tem visto é a energia livre de Gibbs, que é o ΔG. A energia livre padrão vai ter esse apóstrofozinho aqui, esse zerozinho, certo? Que é o ΔG0, que é quando isso acontece nas condições padrão celulares, ou seja, 1 atm, 25 graus Celsius e concentração de 1 molar, tá? É quando estão estabelecidas essas condições que é o chamado ΔG0. Então, a variação de energia livre padrão física e química é que vai mover o sistema em direção ao equilíbrio. Porém, biologicamente, a maioria das reações ocorre a pH 7. E aí a gente tem mais uma variação. Então, na bioquímica, o estado padrão foi estabelecido em concentração de H+ igual 10 a menos 7, que é o pH 7, né? E a variação de energia livre padrão bioquímica é o ΔG'0. A gente vai ver várias vezes associando o ΔG, né, que é a variação da energia livre de Gibbs, com o ΔG'0, que é o padrão bioquímico, que é o que a gente utiliza no nosso estudo, tá? Em que suas constantes são definidas também com um apóstrofo. Por exemplo, em vez de ser a constante de equilíbrio normal, vai ser K' que é a constante de equilíbrio no padrão bioquímico, certo? Outra convenção também que se utiliza para o padrão bioquímico é que quando for fazer, por exemplo, esse cálculo aqui, se tiver concentração de H+ na reação, não se coloca. Se tiver concentração de água, aqui no exemplo que a gente deu, né, considerando a fotossíntese e a respiração, tem água, né, na reação, pois é, não se considera a concentração de água e também não se considera a concentração do magnésio 2+, tá? Então elas não são incluídas no cálculo da constante de equilíbrio. Então assim a gente tem que para as condições padrões bioquímicas, certo? Não é a condição padrão, em pH 7, concentração de 1 molar, 1 atm e 25 graus Celsius. Então, o que é que acontece? O que é que muda das condições padrão para as condições padrão bioquímicas? pH, né? Porque todas as reações do nosso organismo acontecem ali no máximo de 6,8 a 7,2. Então, nós vamos ter que a constante de equilíbrio nas condições padrão bioquímica é calculado dessa fórmula e o ΔG'0, ou seja, o ΔG padrão bioquímico vai ser calculado por essa fórmula, menos R, né, que é a constante universal dos gases, vezes a temperatura em Kelvin, e o logaritmo, né, de N da constante de equilíbrio do padrão bioquímico, que vai mostrar a variação de energia livre padrão bioquímica, e ela é essa fórmula alternativa para expressar a constante de equilíbrio. E a gente consegue fazer a associação do ΔG'0 com o ΔG, né, que é a variação da energia livre de Gibbs. Existem alguns parâmetros que são estabelecidos a partir dessa fórmula do padrão bioquímico. Quais são? Quando essa constante de equilíbrio que a gente calcular, ela for igual a 1, significa que a variação da energia livre do padrão bioquímico vai ser igual a 0, significa que a reação está no equilíbrio. A velocidade de formação e a velocidade de degradação é a mesma, certo? Quando essa constante de equilíbrio ela dá um valor maior do que 1, significa que o ΔG'0 tem um valor negativo. Isso significa o quê? Que essa reação é exergônica, né? E aí a gente já consegue associar que é o mesmo padrão da variação da energia livre de Gibbs, e ela tende a formar os produtos. Essa aqui que é a parte importante, tá? Então ela vai, quando ela tem um valor negativo na energia livre padrão bioquímica, ela vai tender a formar os produtos. Quando essa constante de equilíbrio
no padrão bioquímico calculado dá um valor menor do que 1, significa que a variação da energia livre no padrão bioquímico vai ter um valor positivo, da mesma forma que a de Gibbs, significa que a reação é endergônica e significa que ela vai tender a formar os reagentes agora em vez dos produtos, tá? E aqui a formulazinha mais extensa para que vocês facilite a visualização de vocês. Eu prometo que está quase acabando. Então, como a relação entre o ΔG' e o K' vão ser exponenciais, né? Pequenas variações na energia livre padrão bioquímica vão causar grandes mudanças na constante de equilíbrio do padrão bioquímico, obviamente, né? Exponencial. No entanto, é importante a gente salientar aqui o ΔG da energia livre real, ou seja, da energia livre de Gibbs, vai ser diferente do ΔG'0 da energia livre padrão bioquímico, né? Que eu já estou deixando isso claro desde o início. Um é um valor e o outro é calculado a partir desse valor. E é aqui que a gente faz essa associação. A energia livre de Gibbs, que é o G normal que a gente tem visto desde o início, vai ser igual à variação da energia livre padrão bioquímico mais R vezes T vezes logaritmo de K da constante de equilíbrio padrão bioquímico. E aí a gente vai substituindo, né? Aqui a constante de equilíbrio é o quê? É os produtos sobre os reagentes. Quando esse valor da energia livre de Gibbs for negativo, significa que a reação é espontânea, certo? Não sei o que é esse V que eu coloquei. Enfim, significa que a reação é espontânea. Quando a gente vai fazer esse cálculo aqui, né, ln de Q da constante, e esse ΔG ele vai ser igual a 0, vai retornar a fórmula do ΔG'0 nas condições padrão bioquímico. Por quê? Ele foi 0, né, então vai mandar para lá o RT-ln, né, vai ficar negativo, da mesma fórmula que está no slide anterior. ΔG' padrão bioquímico vai ser igual a menos RT-ln da constante de equilíbrio no padrão bioquímico, certo? Isso quando a variação da energia livre de Gibbs é 0. Então, o valor do ΔG' ele pode indicar quando uma reação é favorável termodinamicamente, né? Porém, a espontaneidade ela vai ser definida pelo ΔG, certo? Por exemplo, a conversão da sacarose em oxigênio, né? A combustão da lenha são reações favoráveis termodinamicamente. Mas se você não colocar aquele estopim, né? Aquele que vai causar a quebra da barreira da energia de ativação, essa reação não vai ser espontânea, ela não vai acontecer. Então, o açúcar, ele é degradado em oxigênio, da mesma forma que a glicose, ela é degradada em oxigênio, mas se eu não tiver, no caso da respiração, a enzima para degradar essa molécula de glicose em oxigênio, isso vai levar milhares de anos e não vai acontecer. Então, ela é favorável termodinamicamente, mas ela não ocorre de forma espontânea, certo? Da mesma forma é a combustão. Ela é favorável termodinamicamente, mas se você não botar ali a faísca, não acontece, ela não ocorre de forma espontânea, certo? Porque a gente precisa de uma energia que suplante a barreira da energia de ativação que existe para todo e qualquer tipo de reação, seja uma reação catabólica, seja uma reação anabólica. Tem que ter a energia que vai suplantar a barreira da energia de ativação, tá? Então, é importante que vocês compreendam que o ΔG' padrão bioquímico, ele vai determinar se essa reação é favorável ou não, mas se essa reação é espontânea ou não, é determinado pela variação da energia livre de Gibbs. Então, as reações químicas sequenciais possuem constante de equilíbrio e ΔG individuais, né? E o total vai ser o somatório das reações, que vocês sabem, né? Essa é a reação global e faz o somatório lá. Então, isso explica uma reação termodinamicamente desfavorável ocorrer no sentido direto, ou seja, ser uma reação endergônica, porque ocorre o acoplamento com uma reação exergônica. Vocês vão observar quando vocês forem, acredito que vocês vão estudar, né?
a parte metabólica, ou seja, respiração. Vocês vão ver que tem algumas reações da via glicolítica que ela não é uma reação exergônica, ela não é uma reação espontânea. Mas no final das contas a gente tem a liberação, o armazenamento de energia na forma de ATP nessa primeira fase da respiração, na glicólise. Então é justamente ela ocorrer em 10 etapas diferentes, independente de umas serem favoráveis e outras desfavoráveis, porque quando a gente faz o somatório dos ΔGs, dessas 10 reações que acontecem na glicólise, a gente vai ver que umas, né, que são as espontâneas, que são as reações exergônicas, vão compensar o fato das outras não serem. E é por isso que o processo acontece de forma espontânea no final. Porque quando a gente soma, a gente vê que uma favorece para que aconteça, embora outra não favoreça. Então, essas transduções biológicas de energia são reações químicas e a maior parte das reações das células vão englobar aí 5 categorias. Nós temos as reações de oxidação-redução, reações envolvendo radicais livres, reações que quebram ou criam ligações carbono-carbono, reações de transferência de grupos e aquelas reações que fazem rearranjos internos, isomerizações, eliminações, tá? Então, todos esses processos catabólicos, anabólicos, de fazer produtos, de degradar reagentes complexos ou de utilizar reagentes simples para formar produtos complexos, certo? Todo esse processo, independente da energia livre e etc. que nós acabamos de ver, eles estão englobados dentro desses tipos de reações que acontecem nos organismos vivos, tá? Então, pessoal, eu vou encerrar aqui, tá? Porque acho que já está muito... Anteriormente no slide, né, a gente viu os 5 principais tipos de reações químicas que acontecem dentro da célula. Porque são as reações que estão envolvidas no processo metabólico, ou seja, anabolismo e catabolismo. Dentro dessas reações químicas, nós temos as reações químicas especiais, que são responsáveis pelo fluxo de energia nos organismos vivos. E as principais vão envolver transferência de grupos fosforil fornecidos pela molécula de ATP e transferência de elétrons através de reações de óxido-redução por diversos cofatores, mas nós temos alguns principais que a gente também vai ver. Então, o que é que isso significa? Nós temos aqui uma molécula de alta energia, vamos colocar aqui a glicose, por exemplo, que a gente viu bastante o exemplo da respiração celular, né? A degradação da glicose. Então, a glicose é uma molécula rica em energia. Quando ela passa por um processo catabólico, um processo de quebra, ela vai liberar essa energia que vai ser armazenada na forma aqui do ATP. E por que esse processo acontece? Porque ela é degradada em moléculas de menor energia. Vocês lembram dos gráficos que nós vimos, em que tinha lá o reagente com a energia, né, de Gibbs lá em cima, a barra de energia lá em cima, e os produtos tinham uma barra de energia lá embaixo? É esse exemplo aqui de transdução de energia. A gente tem uma molécula, um reagente rico em energia, que quando ele é degradado em moléculas mais simples, ele vai liberar energia. E essa energia pode ser absorvida nessa molécula, por exemplo, de ATP, certo? E qual é o papel desse ATP ou de outras moléculas que fazem a transdução energética? É transportar essa energia. Então, o ATP ele vai atuar como um transportador de energia para outro tipo de reação química. Que reação foi essa aqui? Se eu degradei uma molécula complexa em várias moléculas simples e liberei energia, esse é um tipo de reação catabólica, né? Estou degradando, estou quebrando, então é uma reação catabólica. Então, o ATP ele vai servir de transportador de energia para o segundo tipo de reação metabólica, que é a reação o quê? Anabólica, né? Relacionada à síntese de moléculas mais complexas. Então, para que eu pegue moléculas simples,
né, como um CO2 e a água que a gente viu nos exemplos anteriores, e consiga converter ela em uma molécula de glicose mais complexa e rica em potencial energético, eu preciso que essas moléculas simples, além de se unirem para formarem a macromolécula, elas absorvam a energia. E de onde é que vai vir essa energia? Do transportador de energia, do ATP. Então, nós fazemos o processo de anabolismo a partir da energia fornecida por esses transportadores de energia. Então, quando ele entrega a energia que ele está aqui armazenando, ele perde e aí ele vai para outra reação do processo catabólico para novamente ele encher, né, a sua barrinha energética e o processo metabólico poder continuar. Foi o que nós discutimos na aula passada, que o metabolismo, o anabolismo e o catabolismo, eles não estão acontecendo separadamente. É um processo contínuo e constante para que o organismo mantenha a sua sobrevivência, mantenha a sua homeostase. Então, por isso que a gente vê aqui esse processo cíclico, porque esse transporte de energia, ele está acontecendo ciclicamente para permitir que o metabolismo aconteça permanentemente. Então, dentre eu passando o slide igual no celular, essa foi ótima. Então, enquanto nós estamos aqui discutindo, né, esses tipos de transdução energética, a gente vai detalhar os dois exemplos que eu mencionei anteriormente. Então, nós temos a transferência de grupos fosforil através da molécula de ATP, e essa molécula de ATP ela é um intermediário químico que vai unir os processos que liberam energia, como o catabolismo, com os processos que consomem a energia, como o anabolismo. Então, é aquela imagem que a gente já viu lá no início da nossa aula, né? Constantemente está acontecendo o processo catabólico e nesse processo são geradas moléculas ricas em energia, por exemplo, o ATP, e constantemente está sendo realizado o processo de anabolismo que vai utilizar essa energia armazenada. Ou seja, o ATP ele vai funcionar como um transportador universal de energia metabólica, tanto absorvendo como doando, absorvendo e doando. É a principal moeda energética de todas as células, de todos os organismos, certo? E como é, né, que o ATP, ele tem essa capacidade de transferir essas moléculas. Então, ele tem essa capacidade de transferir essa energia através da variação de energia livre padrão para a hidrólise desse ATP, especificamente do grupo fosfato, liberar esse grupo fosfato desse ATP. Essa hidrólise, ela tem uma variação de energia livre muito grande e negativa. Nós vimos na aula anterior o que é que significa uma variação de energia livre negativa, né? Que ela vai ser aí espontânea, vai liberar energia, né? Vai ser aquela reação ESO, né? Então, a gente tem aqui que esse processo, ó, o ATP é essa molécula que tem a base adenina, né? Tem uma ribose ligada e tem 3 grupamentos fosfato. Para que a gente tenha a energia a partir dessa molécula, vai ocorrer uma hidrólise, aqui é a molécula de água, certo? E essa hidrólise, ela vai liberar uma quantidade de energia muito grande para remover esse grupamento fosfato. Então, o ATP ele vai ter esses 3 grupos fosfato carregados negativamente. Então, o fato dos 3 grupos estarem carregados negativamente gera dentro da molécula de ATP uma força de repulsão muito grande. Então, quando a hidrólise do fosfato ela vai aliviar essa repulsão, ela é favorecida para que esse processo aconteça. E aí esse fosfato que foi liberado, ele vai ser estabilizado através de ressonância, que é esse processo aqui, ó, que não ocorre quando está ligado na molécula de ATP. Então as cargas só vão existir e gerar essa força de repulsão dentro da molécula quando os 3 grupos fosfato estão ligados aí ao grupo da ribose e da adenina, certo? Quando essa hidrólise acontece, esse grupamento fosfato ele continua tendo a carga negativa, mas livre, na forma livre, ele consegue estabilizar através do processo de ressonância.
Dentro da molécula de ATP, esse processo não acontece, porque ele está aqui interagindo através da força de repulsão com todos os outros grupamentos, tá? Então, essa repulsão é que gera a grande quantidade de energia, que é a partir do momento em que ocorre a hidrólise desse grupamento fosfato. Além disso, além de ter uma grande quantidade de energia contida nas ligações entre os grupos fosfato devido a essa força de repulsão, o ATP ele também está envolvido na maioria dos processos metabólicos. Por quê? Porque a energia que está presente no ATP ela vai ser transmitida tanto pela transferência dos grupos fosfato e não apenas pela hidrólise. Então, o que eu quero que vocês compreendam é que o quê? Nós temos sim uma grande quantidade de energia liberada quando se hidrolisa o fosfato do ATP. E essa energia é utilizada nos processos metabólicos. Mas além disso, além da energia que é liberada na hidrólise desse fosfato, também está envolvida nos processos metabólicos a transferência desses grupos fosfato. Então, muitas vezes, esses grupos fosfatos, eles vão ter a tendência, de deixarem as moléculas mais estáveis quando perde o grupo fosfato. Então, o que é que acontece? Esse glutamato aqui, essa enzima glutamilfosfato, ela só vai atuar de forma efetiva, termodinamicamente favorável, se ele se ligar a um grupo fosfato. Porque toda molécula que se liga a grupos fosfato, ela aumenta muito a sua instabilidade. Então, se eu me liguei ao fosfato, o glutamato se liga ao grupo fosfato. Se eu me liguei a esse grupo fosfato e eu me tornei extremamente instável, eu vou favorecer que a reação enzimática da remoção desse grupo fosfato seja facilitada para a introdução do grupo amina para formar a glutamina. Então, o que acontece quando a gente tem a introdução do grupo fosfato? Ele deixa a molécula instável e aí ela fica com essa tendência, esse desejo de voltar à sua forma estável. Como é que ela volta à sua forma estável? Se ligando a algum grupo, e é assim que a maioria das reações químicas, das reações enzimáticas que utilizam a molécula de ATP como fonte de energia acontecem. Além de utilizar a energia proveniente da hidrólise do fosfato ligado ao ATP, também vai utilizar esse fator do grupo fosfato deixar a molécula instável e deixar ela tendo a tendência de querer se livrar desse fosfato, e para ela se livrar desse fosfato, ela vai pagar qualquer preço. Qual é o preço na situação da conversão do glutamato à glutamina? Se ligar a um grupo amino, Então, ela vai, vou me livrar desse fosfato aqui imediatamente para me ligar a esse grupo amino e me converter em glutamina. Não importa, o que importa é eu me livrar desse fosfato, que ele está me deixando muito instável. Então, o papel do ATP é tanto fornecer a energia através da hidrólise da sua ligação, então ele fornece uma quantidade de energia muito grande para que a reação aconteça, como também ele tem esse papel na transferência de grupos, porque ele deixa a molécula que ele se liga muito instável e ela quer a todo custo se livrar dele. É assim que ela se liga a, por exemplo, o outro reagente da reação enzimática. Então, a gente tem como reagente glutamato, fosfato e o grupo amino. Se ligou primeiro ao grupo fosfato, ficou muito estável, quero me livrar a qualquer custo, tira o fosfato e se liga ao grupo amino, porque esse foi o custo de retornar ao estado estável novamente, tá? Então, eu quero que vocês compreendam esses dois papéis do ATP, tanto de fornecer energia pela hidrólise da ligação, como também esse papel de transferência dos grupos, deixando a molécula estável e instável para favorecer que a reação aconteça. Segundo, nós temos aí as reações de transferência de elétrons, que são as chamadas reações de óxido-redução, Então, essas reações elas vão envolver a perda de elétrons por uma determinada espécie química que vai sofrer oxidação
e captação desses elétrons por outra espécie química que vai, obviamente, sofrer a redução, né? Assim funcionam as reações de oxirredução. Uma se oxida, a outra reduz, que vocês sabem melhor do que ninguém. Então, nos sistemas biológicos, existe um sistema análogo ao motor de um carro, em que compostos reduzidos vão ser fonte de elétrons para determinadas reações produzirem energia metabólica. Então, o fluxo de elétrons vai poder realizar trabalho. De que forma? Então, se vocês já viram a parte metabólica, de bioquímica, de respiração, se não, eu vou tentar aqui fazer o link para que vocês compreendam. No processo respiratório, quando a molécula de glicose ela vai sendo oxidada, ocorre, no final das contas, a síntese de várias moléculas, chamadas de cofatores, que vão carrear prótons, vão carrear hidrogênios. Esses prótons, esses elétrons, esses hidrogênios, que são as mais variadas formas que a gente se refere a eles vão passar pela cadeia transportadora de elétrons lá na mitocôndria. E vai ser esse processo de transferência de elétrons na cadeia transportadora de elétrons na mitocôndria que vai ser o principal responsável pela quantidade de ATP que é produzido dentro da célula a partir da molécula de glicose, certo? Então, nessa transferência de elétrons que vocês devem ver em algum momento ou já viram, a gente gera um gradiente de prótons no espaço intermembranar da mitocôndria. Então, é graças à transferência de elétrons que acontece entre os complexos respiratórios na mitocôndria que se gera essa quantidade de energia que consegue bombear prótons para o espaço intermembranar. O bombeamento desses prótons para o espaço intermembranar vai gerar uma força chamada de gradiente protomotriz. E esse gradiente protomotriz é utilizado por uma enzima chamada ATP sintase para, como o próprio nome dela diz, sintetizar o ATP. Ou seja, ela vai sintetizando o ATP graças à formação desse gradiente e é ela que vai fornecer a maior parte do ATP que é produzido na célula. Mas o que eu quero que vocês observem é o quê? De onde veio a base para a síntese desse ATP? Esse ATP ele surgiu de onde? Foi a ATP sintase que fez. Mas ela só conseguiu sintetizar esse ATP por quê? Porque houve a formação de um gradiente de prótons. E a energia que permitiu a formação desse gradiente veio da transferência de elétrons na cadeia transportadora de elétrons, tá? Então é o que a gente conhece como cadeias transportadoras de elétrons que tem no processo de respiração, que tem no processo de fotossíntese, certo? Então esse fluxo de elétrons, ele vai permitir a realização de trabalho. Eu estou ali transferindo os elétrons na mitocôndria, essa transferência de elétrons gerou uma energia que bombeou prótons para o espaço intermembranar. Esse acúmulo de prótons no espaço intermembranar favoreceu a ATP sintase a sintetizar ATP. Esse ATP agora pode ir fazer trabalho de osmorregulação, trabalho mecânico, né? Vai ser utilizado pelas células para manter o metabolismo, ok? Então, nós temos aqui alguns importantes exemplos dessas moléculas que têm essa capacidade de carrear os elétrons, que é a molécula NAD, a molécula NADP, a FAD e a FMN. As moléculas de FAD e FMN carregam aí 2 elétrons ligados diretamente a elas, certo? Enquanto a molécula do NAD e do NADP+, carrega um elétron ligado diretamente e o outro na forma livre, que é o H+. Então essas coenzimas, que é como elas são chamadas, elas estão covalentemente ligadas às enzimas chamadas de desidrogenases e não se difundem para transferir os elétrons. Então elas vão transferir os elétrons na forma de átomos de hidrogênio, seja a transferência de um ou de 2 ao mesmo tempo. Então, quando eu mencionei para vocês no slide anterior que a gente tem complexos lá na mitocôndria que recebem elétrons, né? E esses elétrons vão sendo transferidos na cadeia transportadora de elétrons para produzir energia.
Então, esses cofatores que entregam os elétrons nesses complexos lá na mitocôndria são esses aqui, obviamente na sua forma reduzida. NADH mais H+, NADPH mais H+, FADH2, FMNH2, certo? Então, são essas moléculas, esses cofatores que carregam os elétrons. E aí eles entregam os seus elétrons aos complexos, a cadeia transportadora de elétrons vai acontecendo e vai gerar todo o processo energético que a gente mencionou no slide anterior, tá bom? Aqui é só para vocês conseguirem visualizar as moléculas de NAD e de NADP. Então, a gente tem o NAD, né, que ele fica ligado a uma molécula de hidrogênio. A gente teve aqui a redução dessa ligação dupla, mas ele se liga a um hidrogênio e o outro ele carrega na forma de H+. Da mesma forma que o NADPH também carrega um hidrogênio e o outro ele leva na forma de hidrogênio. Ambas essas moléculas, ambos esses cofatores existem nos organismos vivos, certo? E funcionam nas mais variadas reações de oxirredução. Eu dou o exemplo da respiração porque é o que é mais fácil da gente visualizar a associação da transferência de elétrons com a geração de energia, tá? Mas eles estão envolvidos nas mais variadas reações químicas, reações enzimáticas metabólicas. Ok? Vocês conseguiram compreender?